Eu sou mãe de 2 filhos especiais. A Marcela, que é minha filha mais velha, vai fazer 22 anos agora em junho, e o Bernardo faz 19 em agosto. O nome da síndrome não existe nenhum nome, assim, um nome próprio, elas são siglas. Se chama SLC13A5. É uma deficiência no cromossomo 17. Durante o processo de fecundação, não é feito o transporte de citrato. Só que daí quando a gente parte para pesquisar e vasculhar o citrato que é feito no processo de fecundação, daí precisaria um geneticista. Ela é uma síndrome bem rara. Quando foi dado o diagnóstico, a Marcela hoje continua sendo a mais velha, né, catalogada. Hoje nós somos uma família pelo mundo afora, que já somos acho que em 36 casos, não famílias, que em algumas famílias tem 2, às vezes 1, às vezes 3. Ela nasceu de 34 semanas, o Bernardo nasceu a termo, e a Marcela, quando nasceu, como sendo prematura de 7 meses, era vista como uma criança prematura, né, com hipotonia, que é aquela molezinha que toda criança tem, né, que não segura o pescoço e tudo, mas perfeitinha. E nessa ela começou a ter apatias constantes, que a gente achava também que tivesse direcionada à prematuridade, né? Até que aos 45 dias de vida ela ficou totalmente apática e não mamou nesse dia, nada. E quando eu levei no pediatra, já na consulta do pediatra já estava tendo. Dali foi tudo muito rápido. Do pediatra eu fui para o neurologista, do neurologista eu fui fazer um eletro, do eletro eu fui parar na UTI. Sem saber nada o que estava acontecendo, foi tudo um susto, você ia sendo levado, né? E daí aos 45 dias ela estava em estado de mal convulsivo. Então, ela estava tendo uma crise de epilepsia até então. Vamos pensar que é uma epilepsia prematura. E não era pela prematuridade. Já vinha, né, já era uma consequência dessa doença que nós viemos descobrir há pouco tempo. E aí desencadeou-se inúmeras idas e vindas a hospitais e algumas outras internações por conta do estado de mal convulsivo. E o Bernardo já é diferente, o Bernardo já nasceu a termo, com 39 para 40 semanas, a gravidez também super boa, como a dela. Acompanhamentos, exames laboratoriais, as 2 gestações foram tudo normal. Só que quando o Bernardo nasceu, ele já entrou em convulsão com 3 horas de vida. E quando ele veio para mim, ele já estava em estado de mal, só no caminho do berçário até o quarto. Então dali também já foi outro susto, já foi. Então 2... com o mesmo quadro, mas totalmente diferente. Não poderia de cara ter o mesmo erro genético, porque é um homem e uma mulher. Tem alguma coisa errada. Uma nasceu a termo, o outro nasceu prematuro. Também não estava tendo, né? Não foi igual. As 2 gravidezes foram ótimas, maravilhosas. Também não deu nada, não tive nada, nada. Então nada justificava nada. E aí nasceram, vamos lá, né? Vamos tocar o barco. Quando eu tive o Bernardo, na maternidade, o médico que nos atendia na ocasião com a Marcela estava em viagem. Então nós estávamos com outro médico sob os cuidados. Naquele momento, a única lembrança que eu tenho, assim, se lembrar de todos os históricos médicos, desse approach que você está dando, assim, né, do médico acolher e tal, foram 2 situações. Uma, a Marcela era bem pequenininha, nós não tínhamos a ideia de querer ter o segundo filho. Mas, vamos ter, né, o segundo filho. E um médico chegou e disse, se eu fosse vocês, eu não teria, porque eu tenho certeza que a situação dela não tem nada a ver com prematuridade. Mas, imagina, né, a gente não deu muito ouvido para essa informação. Essa foi uma. E a segunda, que foi quando eu estava na maternidade, que vieram me trazer o Bernardo, e o Bernardo inteiro, assim, bebezinho, vem para mamar.
Desenrolaram, ele estava inteiro cianótico, inteiro roxo, inteiro. Na mesma hora me roubaram ele, como me roubaram, digamos, né, entre aspas, a Marcela na UTI do hospital naquele primeiro dia, que foi tudo pá. Então, assim, essas memórias que vêm assim pra gente, que daí dá às vezes um choque, assim. E esse médico que nos atendeu com o Bernardo, que me pegou, eu só consigo comparar assim, como desenho animado. Sabe desenho animado? Que você vê assim, Tom e Jerry brigando, que eles pegam, chacoalham assim, tá. Ele me pegou daquela forma, eu recém dada à luz, né, cheia de planos, nem sabendo o que aquilo lá pudesse ser a mesma coisa, ele me segurava assim pelos dois braços, me chacoalhava igual desenho animado. Você tem que reagir. Foram as duas situações. No demais, todos eles são extremamente parceiros, positivos, esperançosos. Os médicos nesse ponto, eles são limitados, né? Todo mundo é ser humano. E até enquanto nós não tínhamos o tal diagnóstico, eles também se colocavam numa situação assim de... Ai, eu queria tanto poder te ajudar, te oferecer alguma coisa, mas eu não sei, eu não consigo. Como hoje é a mesma coisa, né? Até hoje é assim. Eu acho que, quer que eu te diga, no frigir dos ovos, a parte mais difícil de tudo isso é o outro. Porque a mãe sempre vai ter a estrutura e a força para levar o filho até as últimas consequências e ampará-lo. E o filho vai ter total abertura e confiança naquela mãe ou naquele pai, né? Mas o que nos cerca é o que é o grande problema. O Bernardo é 60%, 70% mais independente que a Marcela. A Marcela não caminha, né? Caminha com ajuda. O Bernardo, pelo fato de andar, abrir geladeira, abrir porta, subir escada, descer escada, já é mais independente. Mas o quão independente ele tem a noção de um perigo é zero. O estímulo que é dado e a tentativa de resgatar no paciente, né? Não vou falar agora com os meus filhos, no paciente, vamos ver o que você consegue ganhar, né? Você tem lá, vamos dar um exemplo assim bem chulo, a gente tá andando, torce o pé, a gente sabe andar, a gente sabe chutar bola, a gente sabe fazer tudo com o nosso pé, daí a gente torce o pé, aí você fica lá comprometida, sei lá, 40 dias, 60 dias, né? Uma torçãozinha, depois você volta devagarinho, né? Então, o quão esse retorno vai ser do mesmo jeito que era antes de você torcer. No caso da deficiência, eles não têm um parâmetro que eles tinham alguma coisa e precisam conquistar mais. Então, partimos do princípio do zero. Então, eles não têm. O que nós conseguimos fazer, o que a gente consegue ganhar, né? Então, às vezes você consegue que uma criança que não tem a mínima noção de apreensão, né, que a gente tem, é tudo tão natural, é tudo tão instintivo para uma criança que nasce dentro dos padrões normais. Senta, segura o pescoço, fica em pé, chacoalha a bundinha, levanta a bundinha, faz o bracinho, né? É tudo tão pá, que para nós, mães especiais, isso nunca aconteceu, o pá. Só que você tenta fazer a mesma coisa porque você veio dessa educação, né? Você nasceu imitando. Então, a gente pequenininha, a vovó, o vovô, o papai e a mamãe pegam no colinho, né? E fazem, e a criança repete. Os nossos, você fazia babá e não saía nada. Não repetem. Então, não existe aprendizado se não existe repetição. Aí, vamos lá, tentar com terapia para ver se esse aprendizado vem uma vez, duas, três, quatro. E a grande maioria das vezes, as mães resolvem ser as terapeutas para dar continuidade ao que elas assistem nas terapias, né? As terapias ficam lá em torno de 20, 40 minutos, às vezes bem menos, porque daí a criança não colabora, porque daí chora, porque daí
fez xixi, fez cocô e vomitou e não tá colaborando. Então vamos, mãezinha, vamos deixar pra próxima. Ele não tá colaborando, né? Assim, não vai dar. Aí, tudo bem, então voltamos. Só que a gente paga, né? A gente cria expectativa por aquela sessão. Poxa vida, será que nessa sessão vai se comportar melhor? Será que vai se apresentar melhor? Ai, aí você fica, aí a mãe vai criando assim uma couraça e uma autodefesa e uma proteção, né? Não, agora ele vai. Não. Aí você vai, toda a vida. Então a gente começa a se enfronhar, as mães que têm essa condição de ler, de observar, de ver e de ir atrás, a gente fica terrível, porque a gente fica com um grau de exigência imenso e ao mesmo tempo a gente fica com um sofrimento e uma angústia tremenda, porque não está vindo, porque o tempo não é aquele para acontecer. Ele não vai te dar retorno, a criança não vai te dar retorno naquele período. Aí daqui um pouco, depois de 2, 3 anos que fez aquela atividade, mas ué, como é que ele está conseguindo? Como é que ele está fazendo isso se ele nem faz mais a terapia X? Como é que ele está apresentando resultados daquele negócio que ele fez há 2 anos atrás? Mas que isso? São as surpresas. O Bernardo andar, a gente estava fora de Curitiba. Eu tinha uma moça que trabalhava conosco e ela tinha assim, um amor pelos meus meninos incrível. Ela ficou bem pouco tempo lá em casa, mas esse bem pouco tempo, acho que 6 meses, 8 meses, foi suficiente. E ela começou a soltar o Bernardo, soltado mesmo. E aquilo lá dava, ai, vai cair, né? Aí a gente viajou. Quando nós voltamos, eu lembro que nós entramos na garagem de casa. E daí abriu-se a porta da garagem para casa e alguém disse assim, não entrem. Nossa Senhora, o que será que aconteceu? Né? Porque daí sempre fazem surpresa quando a gente volta de viagem, elas todas, tudo. E nessa situação, quando nós chegamos, quando veio nem ele andando, parecia um robozinho assim, mas veio sozinho. Nossa, aquilo lá, eu acho que foi uma das grandes emoções nossas, assim, foi vê-lo andando. Era tudo no escuro. Não existia um número, como nós todos, vai andar. Eu tenho parentes que andou com 9 para 10 meses. A grande maioria das pessoas anda com 1 ano e pouco, né? Então, não é parâmetro, não existe parâmetro, sabe? Dentro de uma família especial não existe um parâmetro, não existe um dia, 15, um mês, um ano, não existe. Existe cada momento. Cada momento a gente tem alguma coisa. E daí, essa alguma coisa a gente sempre torce que seja sempre, ai, que bom, né? É assim. A grande maioria das vezes é isso. E a gente aprende a querer ver a vida só dessa forma, sabe? Porque a gente não consegue levantar da cama se a gente não pensar assim. Eu vejo, a minha experiência, eu precisei buscar em mim toda essa fortaleza que hoje eu consigo dividir. E hoje, para mim, a Marcela e o Bernardo são 2 seres humanos que vieram através do casal, né? E eu divido eles com quem eu posso. Eu compartilho eles, eu compartilho a alegria deles, eu compartilho o toque deles, eu compartilho o cheiro deles, eu compartilho o carinho deles, eu compartilho com quem quiser receber. E às vezes as mães, elas protegem os filhos de uma forma tão intensa que isso não flui e sufoca. Só que não sufoca o filho, sufoca a mãe. É como se ela se achasse insubstituível, se ela se achasse, ai, eu carrego tudo, eu faço tudo, eu que decido. Por mais que tenha um companheiro ou uma companheira,
transformado por negativo, entendeu? Então eu não saberia dizer assim, numa frase ou num título. Eu acho que compartilhar sentimentos, eu acho que é o meu momento, compartilhar tudo. Você compartilha alegrias, compartilha tristezas, compartilha realizações, compartilha feitos, compartilhar eu acho uma coisa tão legal. E eu digo isso em função de você ter 2 filhos especiais que eu poderia... Pensa, se eu não compartilhasse, desde que eles nasceram, eles estariam dentro de um quarto, sem estímulo, sem conhecer a vida. E hoje eu dou risada porque eu apresentei o mundo para eles, nós apresentamos o mundo para eles. E hoje o mundo é pequeno demais. Eles querem mais, eles querem mais, eles querem mais, eles querem estar cada vez mais inseridos em tudo que eles possam estar inseridos. Então eu continuo dizendo, acho que a gente sentar, conversar e compartilhar a forma de que cada um vê a vida, mas tentando ter a flexibilidade de entender, acho que a gente daí vai levando os filhos e vai levando a história que a gente tem para viver aqui, né? Acho que é por aí. Felicidade? Ixi, lógico. Eu sou super. E quando eu não tô, e que em muitos momentos a gente... Ai, minha filha, alguma coisa acontece que faz ter. Alguma coisa vindo deles, alguma coisa. Ou alguma invasão assim no quarto, enquanto você está chorando no canto, de repente aquela porta se abre e daí já vem o Bernardo falando alguma coisa, ou a Marcela dando risada, aquela risada lá no fundo que ela está no quarto dela, eu já começo a me interessar, mas do que será que ela está rindo? Aquilo já me resgata. Meu Deus, que eu estou perdendo tempo. Por que não, né?